advogado, especialista em direito bancário. Você pode, inclusive, acompanhar pelo Facebook e interagir conosco também pelo Facebook. Pode encaminhar uma pergunta, uma sugestão. Obrigado você que nos acompanha também pelas redes sociais. Doutor Donato, satisfação recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez aí espero contribuir com as pessoas que têm dúvida aí nesse assunto. Vamos começar falando sobre o cheque especial, que caiu para 8%. Exato. Ficou bom? Daqui a pouco, inclusive, nós temos uma entrevista agendada, depois aí por volta das 11h30, com o senador Álvaro Dias. Ele andou até trocando aí algumas observações com o presidente Bolsonaro, porque ele entende que não pode ter aquela taxa de 0,25. Exato. É um detalhe interessante, doutor, porque, por exemplo, quando a gente pagava 14% lá, ou 13% do limite, eu não uso o limite, por exemplo, o senhor não usa o limite. Então a gente não pagava nada, o limite está lá como uma emergência. Agora nós vamos pagar 0,25, quer dizer, quem não usar o limite paga igual, é isso? Então, assim, eu não quero entrar na questão política, se é uma questão que envolve o governo ou não, eu vou falar estritamente da questão legal e o que está por trás disso aí. Então, assim, a matéria ela saiu dizendo o seguinte: os bancos no ano passado eles tinham em cerca de 430 bilhões para emprestar no cheque especial e somente 24 bilhões foram tomados. Então, eles têm lá hoje mais de 400 bi disponível e isso aí teria um custo que teria que ser repassado para o consumidor bancário. Porém, essa informação ela não é verdadeira, eu vou te explicar o porquê. O cheque especial ele não gera custo para o intermediador. Ele é a única operação, inclusive um dos requisitos para que ela tenha um juro mais alto, um spread mais alto, é porque ela tem um alto risco. Agora, a fonte de captação, eles não falaram isso quando eles divulgaram a matéria. A fonte de captação do cheque especial são os depósitos à vista. E até hoje eu não conheço uma pessoa que, deixando o seu dinheiro depositado à vista, ela receba por isso. Então, por esse argumento, eu consigo desconstituir a base da cobrança do 0,25. Não estou nem entrando aqui na questão do Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil. Eu só estou demonstrando que a argumentação de que esses 400 e poucos bi disponíveis estariam gerando uma despesa para os bancos por ter intermediado a moeda é uma notícia falsa, ela não é verdadeira, na verdade, né? Então, outra questão, o banco ele trabalha exatamente para intermediar recurso. Banco nenhum quer ter fonte de captação nas mãos se não tiver para quem emprestar. Então eu vejo que foi uma medida aí feita pelo próprio Banco Central, que na minha opinião ainda é muito fraco no dever dele quanto aos bancos do Brasil. Ele deveria ter uma função muito mais fiscalizadora, mais abrangente, com maiores sanções, para que realmente a gente pudesse ter alguns benefícios na tomada dos empréstimos aqui no nosso país. Eu não sei se eu falei na outra entrevista, mas o nosso spread bancário, que é o custo da tomada do crédito e da intermediação, ele é o terceiro maior do mundo. Entende? Não tem nenhum país dentro da América Latina que tenha o spread bancário tão elevado quanto o do Brasil. E ninguém questiona isso. Ou por que isso acontece? Então, muitas das notícias que os bancos divulgam hoje, cientificamente é possível você impugnar e desqualificar o que eles estão usando. Nós deveríamos ter um spread muito mais baixo. O 0,25 ele não pode ser cobrado legalmente. Agora eu vou falar de legislação, por um único princípio. O Código de Defesa do Consumidor fala que serviço não prestado não pode ser cobrado. Então, por aí também você já quebra esse tipo de tarifa de 0,25. Muito embora eles aleguem que vai ser descontado quando você utilizar o cheque especial, né, seria feita uma compensação, ainda assim ele se torna ilegal. E tem uma questão muito interessante por trás disso, que é a questão da neurociência. Então, existe uma mensagem subliminar por trás disso tudo. Muitas pessoas que não tomavam o crédito vão começar a passar a tomá-lo. Por quê? A princípio o juro está baixo, você não teria então esse custo a ser pago, mas esse é um mecanismo para te levar a ser dependente desse empréstimo. E depois que você entra nele, a probabilidade de você conseguir sair ela é mínima. O Ronaldo manda aqui uma observação, diz o seguinte: se o juro é 4,5%, o limite 8% ainda é muito elevado. De fato, ainda é bastante alto. Exato. Quando o banco diz que uma taxa de juros é de 8%, 4,5%, ele não está levando em consideração o que nós chamamos que é o rating da operação. O que eu quero dizer com isso? Lembrando, doutor, que quando a gente fala 8%, é 8% ao mês. Ao mês. Especial, e 4,5% taxa Selic é o ano. Um paradigma que tem que ser quebrado, tem peritos falando do assunto sem compreender, e eu vou usar aqui desafiá-los. Toda taxa de juro, o duodécuplo delas
é sempre superior a 12%. Então, uma taxa de juros a 1% ao mês, ela sempre vai ter taxa de juros de 12,68% ao ano, independente do regime, se é simples ou composto. Então, toda taxa de juros a 8%, eu não fiz a conversão, ela vai ter, vamos supor aqui, uma taxa anual de 140, vamos colocar aqui só para entender a questão, independente do regime que é aplicado. Então, se eu pego uma pessoa que usa 100 mil reais a 8%, eu só vou entender se o regime aplicado é simples ou composto depois que é diluído no tempo. Então eu posso ter um consumidor pagando 140% em simples e 140% em composto sobre o mesmo capital e terão valores diferentes. Isso é um conceito inovador. Muitos peritos vão escutar eu falando isso, economistas vão dizer, o Donato não tem razão nisso. Matematicamente, na ciência da matemática financeira, isso é provado. Tá? É que isso não é divulgado porque não é do interesse que a população tenha acesso a esse tipo de informação e requer os seus direitos, ou impugne um contrato bancário. De qualquer maneira, voltando à questão da taxa ofertada, quando o banco vai ofertar uma taxa de juros, ele não pode usar essa regra do 8% fechado. Por quê? A intermediação da moeda ela passa por dois crivos, o risco da própria operação e o risco do tomador de crédito. Então eu posso ter um risco de operação baixa, por exemplo, imóvel em garantia ou um veículo, e com um consumidor com um risco cadastral mais alto. Nesses casos, o banco ele é obrigado a fazer o estudo particular do caso para ofertar a taxa de juros e aplicar ali o risco e o spread bancário que ele quer. E você não vê isso no Brasil. Eu trabalho hoje, eu falo isso por experiência própria, nos quase 900 casos que eu atuo hoje, eu não encontrei nenhum em que o banco tratou dentro da individualidade do caso particular. Sempre quando a gente aplica um estudo sobre a evolução da dívida do cliente, como ele tomou crédito, você vai encontrar essa falta de particularidade do banco em analisar quem é o cliente, qual é o rating dele dentro do sistema, para então dar-lhe uma taxa de juros mais barata. Eu posso te dar uma questão para você mesmo pensar? O banco diz assim, olha, Donato, o risco da operação é o que faz eu cobrar o juro, cumulado com a probabilidade de inadimplência. Concordo. Ele tem que fazer a administração desse risco. Mas quando eu pego a tabela que ele aplica para o meu cliente e faço a análise do capital devolvido e do juro devolvido, e eu converto a tabela do juro composto, por exemplo, para uma tabela de juro simples, um efeito é causado imediatamente. A de juro composto, ela cobra muito juro no início e pouco capital. Então é lógico que eu tenho um risco intrínseco maior de devolução do capital para o investidor. Automaticamente eu sou o gerador do risco e me beneficio dele. É o que o banco faz. Ele te dá o argumento de que o risco eleva a taxa de juro e faz uma tabela de amortização que o risco é alto. Então o spread é alto porque o banco causou. Quando eu vou para uma tabela de juro simples, eu consigo devolver mais capital no início e menos juro. Automaticamente o que eu estaria fazendo? Eu estaria protegendo o sistema. Mas o banco não quer divulgar isso para ninguém, ele está pensando somente na rentabilidade. Agora tem amparo legal, isso aí. Quando o banco tem essa manobra, digamos assim. Quando se fala em estudo de um caso, de um contrato, a regra ela não é fechada, tá? Nada no direito você aplica ipsis literis, o que a gente fala literalmente uma lei, sem se olhar para o ordenamento jurídico inteiro. Então algumas pessoas dizem assim para mim, Donato, outro advogado, olha, o STF disse que a capitalização de juros ela é possível, porque a lei de 2000, a MP 2170, ela validou isso. Mas ele não entrou no parâmetro da taxa ofertada. E eu não estou aqui dizendo que tem limitação de 1% ao mês. E abre precedente para recorrer. O cliente, em determinado momento, se ele sentir prejudicado ou se ele não estiver conseguindo cumprir com esses compromissos, ali vai haver brecha para ele recorrer. Existe um julgamento do ano de 2006 do STF que colocou os parâmetros de discussão de juro bancário no Brasil. E é interessante que há um conflito entre a corte nossa, que é o STF, que julga matéria constitucional, com o STJ, que julga lei infraconstitucional. E a nossa cultura jurídica nos ensina a olhar muito para infraconstitucional e pouco para o constitucional. Então existe esse julgado de 2006, é a DI 2170, se eu não me engano, do Distrito Federal, onde se julgou como é que é validada essas questões da intermediação da moeda, multiplicador de moeda dentro do sistema, e o advogado tem que ter conhecimento disso e um pouquinho de conhecimento do sistema financeiro para ele saber interpretar o contrato do cliente dele e escrever a melhor maneira para defendê-lo diante do judiciário. Não está nada fechado, terminado, como eu ouço pessoas dizendo, não tem o que fazer. Depende do caso a caso. Você tem que saber avaliar o contrato e a fonte de captação de recursos do banco.
O Jefferson Lázaro também acompanhando pelas redes sociais, obrigado. Também interagindo conosco através do WhatsApp, você pode mandar a mensagem 991377533. A Clarice diz o seguinte: eu nunca consigo entender que se o juro é 4,5%, por que a gente não consegue pegar aí um empréstimo com juro menor, que é o que o doutor falava sobre essa questão. Os bancos usam isso como risco, né? A gente já comentou aqui, né, doutor? Quer dizer, existe um risco e por isso ele não pode emprestar. E para aquelas pessoas que têm uma boa relação com o banco e de repente ali um score legal, ela consegue um juro melhor porque o banco confia mais nessa pessoa. Então, funciona assim, ó, o banco ele trata todos iguais. O princípio do banco ofertar juro é que todo mundo está igual dentro do risco. Mas partindo do princípio que os desiguais têm que ser tratados em desigualdade, e embora seja um princípio da Constituição no artigo 5º, se aplica às relações bancárias, porque hoje os contratos bancários sofrem essa incidência das normas constitucionais, eu posso provar que aquele cliente que está sofrendo uma oferta de 4,5, ele deveria estar pagando, por exemplo, 2,8, 2,9. Eu só preciso saber a fonte de captação de recurso do banco, e isso aí os livros ensinam. Não tem muita milagre nessa área, você entender o sistema e aí então poder ir até a gerência do meu banco e dizer, olha, eu sei que você capta recurso de tal maneira, como acontece hoje no CDB está uma remuneração ínfima dentro do mercado, a própria taxa Selic por ter caído aí praticamente 3 vezes interfere dentro da intermediação da moeda também. Mas se o brasileiro ele souber se munir disso, ele consegue sim sentar frente ao gerente dele e exigir uma taxa mais acessível para ele. Mas, por exemplo, o senhor tem lá uma conta no banco há 20 anos, sim. O senhor movimenta um valor significativo. Eu não tenho conta, eu abro a conta no banco, aí eu comprovo minha renda é pequena. É uma coisa que dá até para entender, o banco vai, e o senhor já pegou várias vezes empréstimo, o banco vai conceder lá para o senhor a 1,5%, 2%, e para mim não consigo nem 4%. Né? Então são coisas diferentes. É que o banco usa esse argumento irregular para te cobrar juro mais alto. O fato de eu ter uma renda baixa só me limita a ter menos acesso ao valor do financiamento. Lembrando que ninguém pode ter um financiamento que consuma mais que 30% da sua renda líquida. Então, se eu vou ao banco com um comprovante de 2.000 e o meu vizinho vai ao banco com um comprovante de 10.000, a diferença é que ele vai acessar um pouco mais de dinheiro do que eu. Agora, o juro Mas deveria ser o mesmo. A taxa de juro não tem nada a ver com o valor mensal que eu aufiro. Tem a ver com o meu histórico de pagamento. Recentemente, editou-se a lei do cadastro positivo. É mais uma falácia que veio para nós, e isso aí vai ser provado no tempo, para o banco dizer, olha, eu ainda não cobrava juro barato do brasileiro porque não tinha cadastro positivo, porém esse cadastro existia dentro do Bacen. Então o banco sabia, quando o Donato senta na frente dele, qual é o meu histórico frente às instituições bancárias, mesmo que eu esteja abrindo com ele uma conta naquele dia. Ele já pode fazer uma avaliação e me ofertar uma taxa de juro condizente com a minha qualificação bancária. É isso que eu quero dizer. Existe uma pontuação dentro dos bancos, que não é o score que eu estou falando, é o rating das operações, que é um cadastro que ele é inacessível ao brasileiro, mas ele existe e tem como você provar que ele existe dentro do próprio Bacen, fazendo estudo do pagamento, da época que se tomou os créditos, e você brigar por uma taxa de juro mais barata, entende? Então, assim, são questões que estão no meio dos contratos que... Primeiro, saiu o ranking nosso de compreensão da matemática e português. Nós estamos lá embaixo. Então você imagina o brasileiro que está lá, né, no final da fila com a compreensão da matemática e do português, ele tem que compreender o que está por trás de um contrato desse de banco. Ele não vai conseguir. O Otávio faz a seguinte pergunta, doutor. Eu fiz um contrato de empréstimo bancário, ele não especifica aqui, e paguei tudo certinho até o final. Mas percebi realmente que eu paguei mais do que eu deveria, pelo menos nos meus cálculos. Eu já paguei, está tudo em dia. Tem como eu buscar ressarcir alguma coisa, partindo do pressuposto de que eu paguei mais do que deveria? Então, primeiro passa pelo crivo da avaliação, né? Mas vamos supor que realmente se encontra dentro do contrato dele a possibilidade de discussão judicial. Do pagamento da última parcela, ele tem 10 anos para reaver para discutir judicialmente o direito dele. Tá? Agora, é impossível, via o questionamento dele, entrar em valores. Por quê? Como eu disse na outra entrevista, sem analisar a taxa de juro ofertada e o tempo, não se pode dizer que vai ter um benefício de 20%, 30%, 40%. Não tem como entrar nesse mérito.
E o fato da pessoa ter assinado o contrato, assumiu aquele compromisso, está lá o índice, está lá a parcela, ele aceitou, isso não significa que ele tem a obrigação... Lembra que aqui ou que esteja legal. Isso, eu acabei de dizer anteriormente que os contratos hoje sofrem incidência da própria Constituição, então eles são relativizados. Não existe mais direito absoluto no Brasil. E em matéria de contrato bancário, que é relação particular-particular, também já tem um julgado no STF, e isso aí já é, embora alguns juízes ainda tentem não aplicar, nos tribunais se reverte, qualquer ofensa a uma legislação que o contrato tenha hoje é possível reverter. Por exemplo, eu ouço pessoas dizendo, Donato, eu fiz um acordo com o banco e veio uma cláusula dizendo que eu abri a mão da discussão judicial. Essa cláusula é nula. E por quê? Porque a Constituição Federal ela assegura como um direito fundamental o acesso à justiça. Então, um contrato não tem força de apagar o que está dentro da Constituição. Então, é possível sim você revisar. Então, para esclarecer, foi a pergunta da Ivete. Obrigado, Ivete, interagindo conosco. Então, o doutor reforçou aí para que não fique nenhuma dúvida. E para aquelas pessoas que estão buscando a renegociação, é o que diz aqui, por exemplo, o Neri. Tem como renegociar numa condição bem mais, como é que ele coloca aqui, favorável, com valores bem menores? Na verdade, o próprio banco já oferece uma condição melhor, dependendo da circunstância, para poder receber, não tem isso? Então, tudo que eu for fazer diante de banco, eu tenho que entender o sistema. Eu não posso falar só da negociação se eu não entender como o sistema funciona. Mas eu vou dizer que sim, é possível e vou explicar o porquê. Se ele conseguir comprovar que historicamente ele foi um bom pagador do banco e que os juros remuneratórios dele desrespeitaram, por exemplo, aquilo que é a média de mercado, que é uma maneira de você vinculá-lo aos contratos e demonstrar que você é um bom pagador, eu consigo demonstrar que o nexo de causalidade que levou ele a inadimplir foi o desrespeito da taxa de juros ofertado pelo próprio banco. Então eu tenho como quebrar a cadeia de cobrança de juros do banco para que na renegociação ele tenha um juro mais acessível. Agora, eu tenho que olhar também a natureza da operação que dá origem à renegociação. Por quê? Ele vai ter que saber avaliar o que ele já pagou de juro na operação anterior para ele fugir da suposta renegociação como novo empréstimo. Nenhum contrato de renegociação é empréstimo quando eu falo juridicamente. Nenhum. É só o reconhecimento de que aquela pessoa não tem mais capacidade de pagar daquela maneira e se adequa o parcelamento, que seria a mesma natureza jurídica praticamente de declarar uma inadimplência, tá? Então, quando você pesquisa dentro do Bacen renegociação de dívida, você vai ter lá em média 0,88, 0,89 ao mês de taxa informada pelos bancos. Eu sei que os bancos vão ofertar 2,5 para um cliente, né? 3,25, 1,9. Outra questão para ele atentar na renegociação é não permitir que o IOF incida sobre a operação dele. Porque ele não está tomando crédito. Se ele não toma crédito, não pode ter IOF. Aí é possível? Exatamente. Numa renegociação não incidiu o IOF? Com toda a convicção que eu tenho no meu coração, eu te falo que não pode cobrar. Mas todo empréstimo, não se constitui Mas não é um novo empréstimo. empréstimo? Não é empréstimo. O banco não... Não, o banco contabilmente ele não está emprestando dinheiro. Ele está declarando então que... fica mais fácil para o banco renegociar. Exato. Isso tudo também impacta dentro da questão tributária do banco. Então, por isso que você tem que entender o sistema integral para você poder impugnar o teu gerente na hora de sentar com ele. E quando a pessoa está fazendo a renegociação e eles falam em IOF... Ele pode olhar para o gerente e falar, olha, mas você não está me emprestando moeda nova e o que legaliza o IOF é empréstimo de dinheiro. O banco só está pegando o que ele já pagou com o IOF lá atrás e reparcelando. O Marcos, nós já estamos aí com o horário avançado, sempre é bom conversar com o Dr. Donato e muita gente interagindo conosco. O Marcos diz o seguinte, vou colocar, na verdade não é Marcos, ele fala, vou colocar Marcos aqui porque ele não quer se identificar. Aliás, você não precisa se identificar para interagir aqui conosco e encaminhar a pergunta. Ele diz o seguinte, eu paguei durante um bom período a 3,5%, não consegui pagar mais, fiquei um tempo sem pagar. Paguei mais ou menos 50% do valor. Ele não diz aqui o valor total. Sim. E ele diz o seguinte, e agora o banco me fez uma proposta de renegociação de 0,49 do que eu estou devendo. Gostaria que o doutor comentasse sobre isso. É uma proposta interessante, 0,49 ao mês. Excelente. Vai depender do que ele já pagou. Agora, tem que analisar. Por exemplo, para o banco é interessante. Para o banco é muito interessante por dois fatores aqui. Quando ele se tornou inadimplente... e ele for pesquisar dentro do Bacen, o SCR, ele vai estar como um causador de prejuízo. Olha que interessante você entender o sistema. Então o banco aciona a cláusula de inadimplência dele, que é totalmente irregular, faz a dívida dele explodir para cima e lança dentro do Bacen como um prejuízo. Se aquela cláusula não existisse,
praticamente, olha, 1/3 da dívida é o que deveria ter sido lançado. Aí o banco, fazendo agora a virada anual tributária, ele lança como o prejuízo lançado, ele recupera imposto de renda. Ele faz o abatimento porque essa é a regra dele. Aí ele chama esse devedor agora e diz, olha, aquilo que você me deve eu vou renegociar a 0,46. É um excelente negócio, porque ele já trouxe para dentro do orçamento dele a recuperação em cima de uma cláusula que não deveria nem ter sido acionado, e aí esse cliente vai voltar a pagar para ele 0,49. Isso contabilmente é excelente. É um lucro estratosférico para o banco. O banco continua ganhando. 110%, vamos colocar, porque 100 é só para os mortais. E ele coloca aqui, qual a orientação? Eu devo fazer? Ele deve fazer? Não, assim, é difícil eu falar para ele seguir um caminho, né? É uma decisão dele, mas a grosso modo, olhando assim, se ele precisa ter o nome fora do Serasa, de repente, é o caminho mais viável no momento para ele. E se ele buscasse na justiça algum direito, ele poderia ter uma situação melhor do que essa? Ou não necessariamente? Olha, ele tem que olhar o que aconteceu dentro do Bacen, ele tem que pegar toda a origem da tomada de crédito dele e através de uma auditoria de tudo isso é que ele pode definir qual o caminho melhor a seguir. Mas estrategicamente, o que eu orientaria ele, se ele precisa, assina isso, né? Tira o nome dos órgãos de proteção e depois procura um bom advogado que entenda do assunto para poder assessorá-lo na recuperação do crédito que ele teria direito. E se ele está na metade do contrato, embora tenha cedido alguns juros porque ele deixou de pagar durante um determinado período, ao final do pagamento, se ele somar, ficou melhor do que os 3,5 lá no começo. Mas assim, quando o cliente fala para mim, Donato, eu paguei metade do contrato, ele não pagou metade da dívida. Ele só pagou metade das parcelas que compõem capital e juro. Quando ele diz para mim que ele pegou a 3,50, salvo engano, e vamos supor que ele pegou para 60 meses, é uma regra das tabelas. Todas as vezes que a taxa de juro é elevada, por exemplo, 3,50 é muito elevado, acumulado com juro composto, para 60 meses, ele pode ter devolvido aí 10 a 15% somente do capital, embora ele pagou metade das parcelas. E pagando 30 parcelas já pagou um valor bastante alto. Sim, ele vai ter pago um valor alto, mas ali está agregado muito juro e pouco capital. É um detalhe interessante, bem observado. Doutor, muito obrigado. Sempre muito oportuna, muito importante a sua presença para a gente esclarecer esses assuntos e a gente observa que tem muita gente com dúvidas. Eu que agradeço, assim, não há um limite hoje em termos de pesquisa, porque é muito complexo, né? Então, assim, o advogado que lida hoje com direito bancário, ele tem que sair daquela casinha dele de ler somente livros de direito, o livro de direito bancário, o livro de juro. Ele tem que conhecer o sistema muito mais amplamente para ele poder compreender o que está acontecendo. Então, assim, da minha parte, é uma grande satisfação poder divulgar como é que funcionam essas questões para municiar a população de conhecimento para que ela possa reivindicar o direito dela. Eu sei o quanto nós somos escravizados pelo sistema, e isso aí tem que ser rompido. E somente o conhecimento vai possibilitar rompimento desse sistema de escravidão que foi implantado dentro do sistema financeiro brasileiro. Doutor, muito obrigado pela presença e um feliz 2020. Eu que agradeço, Deus abençoe. Conversamos com Donato Souza, advogado especialista em direito bancário. 11h28, intervalo e já voltamos.